Boa tarde, então, para vocês. Que alegria poder participar deste primeiro fórum de profissionais aqui na Diocese de Anápolis. O tema que foi proposto para nós, ciência no tribunal, estamos mais perto de Deus? Quando nós falamos de ciência, principalmente em um determinado lugar, no tribunal, eu sou servidor do Tribunal de Justiça já desde o ano de 1999, já há quase 18 anos. Não significa que eu sou muito velho, não, mas é que eu passei no concurso bem jovem, bem jovenzinho. Mas eu pude perceber, na minha caminhada também, que eu já participava da renovação carismática também já há algum tempo, e eu pude perceber que, de fato, e o Ministério Universidades Renovadas também me ajudou bastante nisso, de compreender que a fé e a razão, elas podem e devem andar juntas. Então, nós vamos fazer uma análise, um trabalho a respeito da fé, da razão, daquilo que nós vivemos dentro dos tribunais hoje, uma grande força-tarefa que existe por fora para tentar tirar, arrancar de nós esta fé, mas que nós precisamos estar atentos, estar acordados, porque é isso que o Senhor nos pede, que nós estejamos vigilantes, porque nós não sabemos o dia, nem mesmo a hora em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Eu gostaria de trazer um salmo, antes de nós iniciarmos, falar um pouco mais sobre este tema. É o Salmo 84 na Bíblia da Ave Maria, ou então em algumas Bíblias 85, que diz assim: Fostes propícios, Senhor, à vossa terra, restabelecestes a sorte de Jacó. A iniquidade de vosso povo perdoastes. Foram por vós cobertos seus pecados. Aplacastes toda a vossa cólera. Refreastes o furor de vossa ira. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador. Ponde termo à indignação que tinhais contra nós. Acaso será eterna contra nós a vossa cólera? Estendereis vossa ira sobre todas as gerações? Não nos restituireis a vida, para que vosso povo se rejubile em vós? Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Escutarei o que diz o Senhor Deus, porque Ele diz palavras de paz ao seu povo, para seus fiéis, e àqueles cujos corações se voltam para Ele. Sim, sua salvação está bem perto dos que o temem, de sorte que sua glória retornará à nossa terra. A bondade e a fidelidade outra vez irão se unir. A justiça e a paz de novo se darão as mãos. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará do alto céu. Enfim, o Senhor nos dará seus benefícios, e nossa terra produzirá seu fruto. A justiça caminhará diante dele, e a felicidade lhe seguirá os passos. Palavras do Senhor. Quando a verdade, que é personificada pelo próprio Cristo, acontece na nossa vida, nos vêm os benefícios que vêm de Deus. A justiça e a paz pode se dar às mãos quando a bondade e a fidelidade fizerem parte de nós. Atualmente, muitas pessoas acreditam em um divórcio irreconciliável entre a ciência, entre a filosofia. E a gente vai percebendo que muitas coisas acontecem
na nossa vida a partir de um desejo do conhecimento. Muitas vezes a gente tem o desejo de querer saber mais e mais, e esse desejo acaba por acontecer uma especulação racional contínua. E a gente observa que na vida, as pessoas elas sempre buscaram conhecer, buscaram o conhecimento, e a gente pode observar que principalmente na Grécia Antiga, eles começaram, principalmente os filósofos, a entregar a sua vida pela busca incessante deste conhecimento. Posteriormente, eles começaram a se interessar também, além de outros temas, a respeito do homem, aquilo que é próprio da vida humana, que é a felicidade, o que é a alma humana, mas eles também não tiveram grande êxito. Quando Jesus, o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele trouxe ao mundo uma nova doutrina, a doutrina chamada a Boa Nova do Evangelho. Ele, que é o Lumen Veritatis, apresentou então o caminho desta verdade, que é Ele mesmo. Jesus se intitula como o caminho, a verdade e a vida. Alguns séculos depois, a escolástica levou a história da filosofia ao seu ápice, unindo a especulação da razão com a luz da fé. E é isso que nós vamos discutir um pouquinho nesta tarde. É possível unir fé e razão? Os que seguiram este caminho chegaram com sucesso a muitas respostas para as investigações até então feitas. Nós podemos comprovar isso através dos concílios que aconteceram, nas obras dos padres e dos doutores da Igreja e também nos documentos do magistério. Mas não podemos acreditar que tem como separar isso. Nós que somos batizados, nós somos conhecedores da revelação. Portanto, nós temos por ideal viver conforme o real divino e religioso, tal como nos adverte São Paulo na carta aos Efésios. Isto digo-vos, pois, e vos rogo no Senhor, que não andeis mais como os gentios, que andam na vaidade dos seus pensamentos, os quais têm o entendimento obscurecido e estão afastados da vida de Deus pela ignorância que há neles, por causa da cegueira de seu coração. É importante esclarecer que se pode e deve fazer o uso das ciências sem desprezar o que se conhece pela fé, pois a razão, ao separar-se das questões últimas, se fez incompetente para decifrar os enigmas da vida, os enigmas do bem e do mal, da morte e da imortalidade. São palavras do Papa Emérito Bento XVI. Tanto a luz da fé quanto a luz da razão procede da mesma fonte, autora da revelação e criadora do intelecto humano, que de maneira que os princípios religiosos devem iluminar e guiar o raciocínio, e este proteger e defender a fé cristã. Entretanto, sem jamais tentar sobrepor-se a ela, dado que nunca poderá demonstrá-la e compreender todos os seus mistérios. Assim, nós concluímos que, após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra, a humanidade foi lavada por seu sangue, e o que antes era impossível para a natureza humana, tornou-se possível pela graça. Olha bem este caminho. O que antes era impossível para a natureza humana, se faz possível pela graça. A graça é um dom. Graça é de graça. E acontece na nossa vida quando nós temos essa experiência com Jesus Cristo.
Magnífico exemplo disto se verifica na história da filosofia, pois o que ao homem antigo exigia uma vida inteira de esforço, muitas vezes em vão, aos que se voltam para ele com veneração é concedido por um dom de Deus. Por isso, é necessário que a filosofia tome a fé como seu guia para alcançar a verdade. Para que nós possamos alcançar Jesus Cristo, que é a verdade, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos olhar com o olhar da fé. A fé que vai nos levar a essa experiência magnífica com o próprio Cristo. Certa vez perguntaram a Jung, discípulo de Freud, se ele acreditava em Deus. Sua resposta foi clara: eu não creio, eu sei. Mais do que crer, Jung tinha experimentado também com o auxílio da psicologia a evidência de Deus e a certeza de que nada se explica sem ele. Freud era ateu. No entanto, seu brilhante aluno era o oposto. Falar sobre fé dentro do tribunal não é algo fácil. Nós temos aquela máxima, que fala o seguinte: o promotor de justiça ele pensa que é Deus. O juiz de direito ele tem certeza que é Deus. Por que isso acontece no nosso cotidiano, na nossa vida? Porque o poder da caneta do juiz tem o poder de mudar a vida humana. Ele prende, ele solta, ele faz justiça. Pelo menos esse é o princípio, Quando a gente se propõe a viver isso, é claro que a gente é criticado. Porque a grande tarefa hoje do inimigo de Deus, que é Satanás, é fazer com que a gente perca a nossa crença, perca a nossa fé. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu me recordo, há cerca de 6 anos atrás, nós, na cidade de Gurupi, eu trabalhava no fórum de lá, e nós tínhamos vários colegas que tínhamos experimentado a renovação carismática católica. E nós nos reunimos e decidimos fazer, da mesma forma que acontece um grupo de oração universitário na faculdade, de nós fazermos dentro do próprio fórum também o nosso grupo de oração. Do mesmo molde, aqueles 15, 20 minutos de animação, de louvor, de pregação da palavra. Daqui a pouco, uma vez por mês, nós pedíamos que algum sacerdote celebrasse a missa conosco. E tudo bem. Tínhamos o apoio dos juízes, alguns promotores também, vários colegas, e começamos a participar. Há cerca de 2 anos atrás, quando mudou a presidência da Ordem dos Advogados da subseção de Gurupi, o presidente começou a nos perseguir ali dentro. Eu já não morava mais em Gurupi, mas eu acompanhei essa história de longe. Reclamou, falava, denunciava, dizia que às vezes ia no cartório e não encontrava ninguém, tanto que ele resolveu entrar com um processo administrativo para tentar barrar que se fizesse o grupo de oração dentro das dependências do fórum, dentro de Gurupi. Claro que isso é uma provação, não foi algo bom, foi bem difícil. O diretor do fórum, na época, abriu para a coordenação do grupo de oração explicar, falar. Demorou um pouco para que ele decidisse a respeito disso, até o dia em que ele decidiu, fez algumas ponderações, é claro, mas ele autorizou que continuasse o grupo de oração dentro do fórum de Gurupi.
Pediu só que observasse para que os cartórios não ficassem sem ninguém, essas coisas que são óbvias, né? É claro que, se a gente observar, não é simplesmente porque ele não ia ali, ele tem essa questão do ateísmo, seu trabalho imponente com a loja maçônica, com a cidade também, mas eles perderam e continuou até hoje, acho que já tem 7 anos, esse grupo de oração que acontece lá, acho que é toda a última sexta-feira do mês, tem a celebração da Santa Missa também. Então, é possível nós sermos faísca, sermos luz dentro dos tribunais também. Recentemente eu estive na Canção Nova em Cachoeira Paulista, eu acho que foi o 6º encontro nacional de magistrados, promotores de justiça e servidores do Poder Judiciário. Eles todos os anos se reúnem justamente para rezar. E eles falavam assim para as pessoas que estavam na organização, que eles pensaram, vamos chamar o juiz fulano de tal para falar alguma coisa, para trazer algum tema jurídico. Eles falaram, não, nós não queremos nenhum tema jurídico. E isso a gente vive no dia a dia. Nós queremos rezar, nós queremos ter uma experiência de Deus, nós queremos experimentar Deus. Tanto que neste ano foram várias palestras, mas todas elas voltadas à espiritualidade. O mundo está cansado disso. Nós estamos cansados disso, da falta de Deus. Deus, de fato, existe. Isso é a grande verdade para nós. E nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos viver isso. Antônio Henri Becquerel, Prêmio Nobel de Física em 1903, que foi o descobridor da radioatividade, ele afirmava: foram minhas pesquisas que me levaram a Deus. A nossa vida, o nosso cotidiano, seja de servidores do judiciário, seja de professor, seja de estudante, seja de seminarista, as nossas experiências, elas nos precisam levar a experimentar Deus. Não é outra coisa. Nós precisamos ter isso na consciência. Por quê? Se a gente parar para pensar, nós estamos em um tempo chamado de Cronos. Estamos num tempo. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? Outra coisa é que o tempo passa. Ninguém pode discutir isso também. O tempo está passando, e eu não sei se acontece só comigo, mas a impressão de que eu tenho é que o tempo está passando cada vez mais rápido. E dali a pouco, nossos 50 anos chegaram, 60, 70 e pronto. A nossa vida, ela tem um fim nesta terra. Só que muitas vezes a gente passa e vive como se não tivesse uma continuidade, como se a morte fosse o fim de tudo. E aí é que a gente erra, se equivoca. A nossa morte leva ao início de uma nova etapa, que muitos chamam de eternidade, vida eterna, céu. E nós precisamos estar preparados para isso também, para esta realidade. O Prêmio Nobel de Física, em 1933, Hervey, pelo descobrimento de novas fórmulas de energia atômica, ele afirmou o seguinte: a obra mais eficaz, segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Então é uma coisa que não dá para dissociar a existência de Deus, a nossa fé, a razão que Ele nos dá também, o desejo de conhecimento, o desejo de se conhecer cada vez mais a Deus.
Eu sei que existe Deus. O mundo é inexplicável sem Deus. O próprio Voltaire, inimigo visceral da igreja, afirmava que este relógio não pode existir sem o relojoeiro. Toda a beleza da ciência nos revela seria simplesmente impossível sem o Criador. Recuso-me, dizia ele, com todas as fibras do meu corpo e com todas as faculdades da minha alma, a acreditar que tudo o que há no universo possa ser obra do acaso cego. A ciência e a fé o rejeitam. Será que acaso não é o pseudônimo que dão a Deus aqueles que, por conveniência, não querem pronunciar seu nome? Um dia um famoso filósofo, percebendo a evidência de Deus, teve que confessar a um dos seus discípulos: Deus existe, mas não espalhe. É uma verdade tão grande, que nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração, para que as nossas atitudes sejam atitudes que venham de encontro a esta certeza que há em nós. A ciência e a fé se juntam para nos dizer que somos um milagre de amor e da sabedoria de Deus. Somos a meta fixada para toda a evolução do cosmos, desde o Big Bang. Somos o ápice de toda a obra visível do Criador que se revelou em Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso e deixar que este desejo de fé e de razão que existe em nós possa, de fato, da mesma forma que a justiça e a paz se abracem, que a fé e a razão em nós também andem juntas. Foi isso que o Papa São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, falou para nós. A fé e a razão constituem como que duas asas, pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à realidade plena sobre si próprio. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer pessoas bitoladas, Ele não quer pessoas que não tenham conhecimento, mas que nós possamos associar e voar nessas duas asas, nas asas da fé, nas asas da razão, para que, conhecendo mais, nós possamos buscar mais o Criador, o autor da vida, aquele que está perto de nós, aquele que rege a nossa vida e a nossa história. Tantas e tantas pessoas quiseram compreender e buscaram respostas para perguntas tão gritantes aos nossos ouvidos, tipo: quem sou eu, de onde venho, para onde vou? Por que existe o mal? Será que existe vida depois da morte? Estas questões, elas vão nos fazer cada vez mais nos sentir melhor e nos sentir próximos de Deus. Quanto mais nós buscamos o conhecimento, mais próximo de Deus nós precisamos estar, porque Ele de fato é o Criador. Esta encíclica, ela, embora tenha sido dirigido aos bispos, aos estudiosos, aos teólogos, filósofos, ela também foi dirigida a cada um de nós, porque nos convidou a pensar na verdade. Quanto mais a gente busca conhecer a verdade, mais a gente vai se aproximar de Jesus. Há pouco nós falamos justamente isso. Jesus se intitulou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se nós não pensarmos, outros fatalmente pensarão por nós e marcarão as nossas ideias e padrões, quase sem que nós percebamos. Por isso, nós não podemos deixar que nos leve através de novas filosofias, através de novas ondas.
Nós precisamos ter um pensamento formado de Deus, e nós precisamos fazer com que aquelas pessoas que estão ao nosso lado também tenham essa experiência de Deus, a experiência da verdade, a experiência de Deus. Quando nós falamos a respeito da fé, simplesmente acreditar em Deus, aquele que nós não podemos ver através destes nossos olhos humanos, mas que pela fé nós podemos compreender a ação de Deus na história, na vida. São João Paulo II vai nos afirmar isso, credenciada pelo fato de ser depositária da revelação de Jesus Cristo. A Igreja deseja reafirmar a necessidade da reflexão sobre a verdade. Foi por esse motivo que decidi dirigir-me a vós, a fim de que todo aquele que tiver no coração o amor pela verdadeira sabedoria, possa tomar a estrada certa para alcançar e nela encontrar repouso para a sua fadiga e também satisfação espiritual. É isso que o Papa nos fala, pela fé, pela razão. O Senhor, Ele deseja que nós tenhamos esse conhecimento da verdade, o conhecimento de estar na presença de Deus e experimentando cada vez mais Ele, para que nós não nos percamos. A salvação que nos foi dada pela crucifixão, morte e ressurreição de Jesus, é isso que precisa ser mais importante para nós. Não é a ciência. Não é a ciência que é mais importante, mas a verdade que nos é revelada por ela, a experiência de Deus que nos é dada por ela. Porque no fim, o que é mais importante para nós é justamente isso, é a nossa salvação. De que adianta nós vivermos bem nesta vida, sendo que nós não vamos carregar nada daqui? Nós não vamos levar nada disso daqui? O que é mais importante para nós é aquilo que é eterno, é aquilo que nos fará adiante. Eu me recordo, há alguns anos atrás, eu estava numa missa na capela do seminário onde eu moro hoje. Quando eu frequentava aquele seminário, nunca na minha vida eu pensava que eu chegaria a morar naquela casa. Frei Hans Stapel, que é o fundador da Fazenda da Esperança, ele fazia uma bela reflexão a respeito da vida. E algumas palavras que ele disse naquele dia, ainda hoje ressoam no meu coração. Ele falava a respeito, como todo bom focolarino, a respeito da supremacia do amor, da necessidade de se amar. E ele falava assim: olha, nós não vamos ser julgados pelo tanto de missa que nós participamos, ou pelo tanto de vezes que nós comungamos. No fim, nós vamos ser julgados pelo tanto que nós amamos. Esta é uma grande verdade. Se nós amarmos muito, São Pedro vai nos falar que o amor, ele tem a capacidade de apagar uma multidão de pecados. A nossa vida, ela precisa ser regida muito mais do que pela ciência, pelo amor, pela experiência que nós temos com o amor, que é o próprio Cristo. Alguns dias atrás eu tive uma experiência. Alguns de vocês conhecem Palmas. Acho que já é o 3º ano seguido que o município de Palmas, ele resolve não mais financiar, pagar o carnaval mundano. Todos os prefeitos anteriores faziam aquelas festas, aquelas coisas faraônicas, com o gasto do dinheiro público. E há 3 anos este novo prefeito
ninguém sabe qual a religião dele, mas ele tomou a iniciativa de transformar Palmas como capital da fé. E nesses últimos 3 anos ele não mais apoia e não dá dinheiro para blocos de carnaval, então ele mesmo faz o carnaval Palmas, capital da fé. Então ele reúne todos os cristãos da cidade de Palmas em torno de shows católicos e evangélicos. Então todas as noites a cidade para esses shows. Este ano teve um caso curioso lá, que uma tal de ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que eles entraram com uma ação civil pública tentando impedir a prefeitura de realizar esse carnaval cristão dentro da cidade de Palmas, alegando aquilo que eles chamam de o Brasil é um país laico. O Brasil é um país leigo. Então, não pode, com dinheiro público, fazer nenhum tipo de evento, seja católico, seja evangélico. E eu trouxe a decisão de primeira instância do juiz Manuel de Farias Reis Neto, lá de Palmas, que diz assim: trata-se de ação civil pública ajuizada pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ATEA, em face do município de Palmas, visando em sede de liminar, ordenar para determinar a suspensão do evento religioso Palmas, capital da fé. Aduz que a Prefeitura de Palmas irá realizar, entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2017, um evento denominado Capital da Fé, de caráter eminentemente religioso, o que fere de morte o princípio da laicidade do Estado, que prevê eminentemente religioso, que prevê a separação total entre o Estado e igrejas, não podendo o poder público promover ou auxiliar de qualquer forma eventos religiosos. Afirma que, embora o nome do evento já demonstre o seu caráter religioso, vale mencionar que as atrações do evento demonstram ainda mais se tratar exclusivamente de um evento cristão, privilegiando especialmente o segmento evangélico, conforme relação de artistas de renome nacional, dentre eles católicos e evangélicos que estarão se apresentando nos dias do evento. Dentre eles católicos e evangélicos, assevera-se que, em razão da manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade da subvenção de eventos religiosos por parte do município requerido, o que se deseja com a subvenção, com a presente ação civil pública, é a proibição da utilização de recursos públicos na realização do evento, bem como a suspensão de qualquer tipo de subvenção do poder público para a realização desta atividade religiosa, seja cedendo espaço ou promovendo sua divulgação, como a aplicação de multa em caso da manutenção dessa prática. É o relatório decido. E ele foi colocando, eu não vou ler toda o pedido dele, eu vou chegar só ao dispositivo da decisão. Ele fala o seguinte: atualmente, o termo Estado laico vem sendo utilizado no Brasil como um fundamento para a insurgência contra a instituição de feriados nacionais para comemorações de datas religiosas, em instituição de monumentos com conotação religiosa em logradouros públicos e contra o uso de símbolos religiosos em repartições públicas. Até mesmo a expressão sob a proteção de Deus,
constante no preâmbulo da Constituição da República, vem sendo alvo de questionamentos. É importante ressaltar que o conceito de Estado laico não se deve constituir com Estado ateu, tendo em vista que o ateísmo e seus assemelhados também se incluem no direito à liberdade religiosa. É o direito de não se ter uma religião, conforme disse Pontes de Miranda. Liberdade de crença compreende a liberdade de ter uma crença e de não ter uma crença. Assim sendo, confundir Estado laico com Estado ateu é privilegiar esta crença ou não crença em detrimento das demais, o que afronta a Carta Magna. Além das formas de colaboração estatal especificadas no texto constitucional, o próprio artigo 19, inciso 1º, estabelece de forma genérica que, no caso de interesse público, havendo lei, os entes estatais podem colaborar com os cultos religiosos ou igrejas, bem como não embaraçar-lhes o funcionamento. Por esta razão, muito mais adequado do que chamar República Federativa do Brasil de Estado laico, seria chamá-la de Estado plurireligioso, que aceita todas as crenças religiosas. E ele foi descrevendo tantas e tantas coisas, ele foi falando a respeito desta convenção, diferença entre Estado laico e Estado ateu, e eu vou percebendo que muito mais ele ainda fala, eu não sei por que esta associação ateísta, que veio, que tem a sua sede no estado de São Paulo, com procurador do estado do Rio Grande do Sul, veio se incorporar dentro de um estado tão longe como o estado do Tocantins. E aí eu fui percebendo que, claro que eles tinham certeza de que iam perder essa ação, mas a visibilidade do ateísmo dentro do estado do Tocantins foi muito grande, que ninguém se fala a respeito de ateus dentro do Tocantins, que é um estado recente, um estado novo, e muito religioso, por sinal. Então ele falou, ademais, conforme já exposto, havendo lei nesse sentido, como de fato havia, reveste-se de legalidade o ato praticado pelo município de Palmas, em patrocinar fustigado evento, que, diga-se de passagem, tem sido elogiado pela maioria de sua população, notadamente por promover a paz, a tolerância, o respeito, a união familiar, diferentemente dos eventos em época pretérita, onde o município patrocinava festas de carnaval, com artistas a peso de ouro, estimulando indiretamente o uso de entorpecentes, drogas, álcool, promiscuidades, entre outros funestos efeitos. E segundo consta nesta comarca, jamais foi proposta qualquer ação neste sentido, ou seja, de se tentar coibir ou obstaculizar o gasto público com tais eventos. Ausente, pois, a fumaça do bom direito, desnecessária ilação sobre o perigo da demora, indefiro, então, o pedido de liminar formulado nos autos. Claro que eles recorreram, né? Foi até a desembargadora com quem eu trabalho hoje, que foi a relatora do agravo de instrumento, e ela falava justamente com isso também. Olha, a bem da verdade, não existe nenhuma outra pertinência lógica na proibição, pura e simples, da atuação do município, no caso, em tese. Então, não há fumaça de bom direito ou perigo na demora, e ela também indeferiu o pedido. Até mesmo nos tribunais tem muito se discutido a respeito da fé. Este grupo de cerca de 60, 70 promotores e juízes que se reuniram em Cachoeira Paulista o ano passado e já
está marcado para o dia, acho que 22 de outubro, o encontro deste ano. Muito se tem pensado nisso, a fragilidade da vida humana, a fragilidade daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, para onde nós vamos. Nós estamos descobrindo justamente isso. A nossa fé precisa estar viva no nosso coração. Este pensamento de São José Maria Escrivá, que é fundador do movimento do Opus Dei, da santificação através do trabalho, precisa estar em nós. O nosso testemunho de vida, ele precisa acontecer onde quer que nós estejamos. Hoje as pessoas já são mais tranquilas de me encontrar nos corredores do fórum, ou do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Eleitoral onde eu trabalho hoje, vestido de clergyman, com minha veste clerical. Eles já me veem como sacerdote. Ali eu sou presença, eu preciso ser luz para eles. Quantas vezes também já atendi confissões de colegas, o mesmo partilha. Nós precisamos ser luz, onde quer que nós estejamos. Usar as duas asas, as asas da fé, da razão, sem desprezar uma em detrimento da outra, serve justamente para isso. Nós precisamos ter a coerência de vida. Nós precisamos ser este testemunho nos tribunais, onde quer que a gente vá, no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos dar testemunho da verdade. Nós precisamos ser testemunhas de Deus onde quer que a gente vá. Não é isso que falam? As palavras comovem, mas o testemunho arrasta. O nosso testemunho que precisa levar mais e mais pessoas à experiência da verdade, à experiência de Deus. São João Paulo II, na encíclica Fé e Razão, nos ensina justamente isso. Lá no número 81 ele nos fala assim: deve-se ter em conta que um dos dados mais salientes de nossa situação atual consiste na crise do sentido. Os pontos de vista, muitas vezes de caráter científico sobre a vida, e o mundo multiplica-se tanto que estamos efetivamente assistindo à afirmação crescente do fenômeno da fragmentação do saber. É claro, se você quer destruir uma ideia, você tem que partir para anular a identidade. Qual é a sua identidade? Como sacerdote, nós temos uma identidade sacerdotal. É claro que muitas vezes o mundo vai tentar fragmentar a nossa identidade, o nosso juízo, o nosso saber, a nossa compreensão. Porque quando você anula a identidade, você anula a força. Eu costumo, nas reuniões do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, falar justamente isso para ele. Dom Alberto repetidamente fala para eles qual é a identidade da renovação carismática. Até nosso último retiro internacional de sacerdotes, em Roma, quando o Papa Francisco ratificou a expressão apóstolos do batismo no Espírito Santo, Dom Alberto falava muito, nós somos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Depois que o Papa corroborou essa expressão de batismo no Espírito Santo e deu a liberdade de utilizá-la, sem confundir com o sacramento do batismo, então Dom Alberto fala, qual é a identidade da renovação carismática católica? É ser apóstolos do batismo no Espírito Santo. Portanto, isso precisa estar vivo dentro do nosso coração. A identidade do movimento carismático é ser apóstolos do batismo no Espírito Santo. Então, não deixar que o mundo, não deixar que as pessoas, não deixar que ninguém fragmente essa identidade. Porque se esta identidade for fragmentada, for tirada, for acabada, for anulada, a força do movimento vai acabar. Foi isso que nós experimentamos nesta última década. Nós passamos por um processo de enfraquecimento dentro do movimento da renovação carismática que se dá justamente por isso.
Porque a identidade da renovação carismática, que é a vivência do batismo no Espírito Santo dentro dos grupos de oração, dentro das paróquias, juntamente com a igreja local, ela foi fragmentada. Então, acabou por anular a força própria do movimento da renovação. Nós que estamos dentro das nossas profissões, dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, nós não podemos deixar que o mundo anule a nossa experiência de Deus, a nossa verdade, porque se isso for anulado em nós, vai ser anulada a nossa força. E o Papa continua, é precisamente isto o que torna difícil e frequentemente vã à procura de um sentido. É mais dramático ainda, neste emaranhado de dados e de fatos, tantos se interrogam e ainda tem sentido pôr-se a questão do sentido. A pluralidade das teorias não faz senão agravar esta dúvida. Em consequência disso, o espírito humano fica muitas vezes ocupado por uma forma de pensamento ambíguo, que o leva a encerrar-se ainda mais em si próprio, sem qualquer referência ao transcendente. A nossa busca pela verdade precisa cada vez mais estar em nós. Nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos deixar de estudar. Eu me recordo que antes de fazer a faculdade de Direito, foi a época que eu conheci Valéria, Leila, eu ainda fazia faculdade de jornalismo. Eu fiz 2 anos na Universidade Federal do Estado do Tocantins, lá em Palmas mesmo. E eu me recordo que dentro dessa busca, e nós corremos, graças a Deus, nós fomos os primeiros do Ministério de Universidades Renovadas no Estado do Tocantins, o Estado de Goiás que nos ajudou neste ponto. E eu me recordo que eu vivia bem este período dentro da universidade, nesta dualidade, nesta busca pela verdade, pelo conhecimento, sem deixar de viver a minha fé. E é isso que é importante para nós, onde nós estarmos, viver esta fé. Portanto, São João Paulo II, ele nos chamou a atenção para o perigo de uma filosofia que, privada da questão do sentido da existência, acabe por levar-nos a abdicar da própria busca da verdade objetiva, portanto, de Deus. E ele conclui esse parágrafo da encíclica afirmando taxativamente que uma filosofia que quisesse negar a possibilidade de um sentido último e global seria não apenas imprópria, mas errônea. Qual a filosofia que nós vivemos? Uma história? Claro que não. Nós não servimos uma filosofia, nós servimos uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, a personificação da verdade, a personificação da vida, a personificação do caminho. Nós seguimos não uma filosofia de vida, nós seguimos uma pessoa. E isso precisa estar claro dentro de nós. A nossa vida, ela precisa ser pautada nisso. Ela precisa ser colocada nisso, nesta verdade. E aí a gente pode abandonar tantas e tantas coisas que são perigosas para nós. Relativismo, cientificismo, pragmatismo. São coisas que podem nos ajudar na reflexão de Deus, mas que, se isoladas, podem nos levar, como diz o Papa, a uma interpretação errônea. Se nós queremos viver bem, se nós queremos cultivar aquilo que para nós tem traços de eternidade, que nos levam à eternidade, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida é passageira, passa e passa muito rápido, nós não sabemos qual dia, qual a hora. Quem é que nos garante que amanhã nós vamos amanhecer vivos? A nossa vida é muito efêmera. O nosso conhecimento não pode nos distanciar de Deus. Pelo contrário, a ciência precisa nos achegar cada vez mais do Senhor. A vida plena, nós só vamos alcançar em Deus. Não é Ele que nos dá a vida plena e vida plena em abundância? Tudo neste mundo
a ciência, o conhecimento, a nossa busca pela verdade precisa nos levar a uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Não vou me prolongar mais, porque senão vão brigar comigo daqui a pouco. Nós vamos ter oportunidade de partilhar um pouco mais, mas que a fé, que a razão possa nos levar justamente nestas duas asas ao encontro da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não nos percamos com as ilusões deste mundo. Claro, a beleza deste mundo pode ofuscar a nossa visão. Era isso que o padre Scott falava pela manhã, né? Muitas vezes as coisas deste mundo ofuscam o nosso olhar, e nós não podemos permitir isso. A nossa experiência de Deus precisa ser muito maior, a ponto de nos levar àquilo que transcende a nossa realidade humana. E eu trago algumas palavras da Sagrada Escritura que nos fazem pensar um pouco mais a respeito da vida. A gente corre tanto, os casados sabem muito bem o que é isso, né? Correm atrás para sustentar a família, sustentar a casa, sustentar o filho, atrás de tantas e tantas coisas, e vai perdendo o tempo. Dali a pouco ele é engolido pelo tempo, né? Nós também, sacerdotes, muitas vezes a gente é engolido com tantas coisas que nós temos para fazer. Atendimentos, missas, e a gente vai perdendo o senso de que o Senhor, Ele fala que para nós, o nosso coração, ele precisa estar não nas coisas deste mundo. Foi isso que o Senhor falou? Cuidado, porque o ouro, a prata, os bens deste mundo, o ladrão pode levar. A traça, a ferrugem, pode corroer. Portanto, que o seu coração, que o seu olhar esteja fixo em Jesus, no Senhor. A nossa vida, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, é como se fosse uma embarcação. Nós estamos vivendo nesta terra, mas estamos indo para um outro lugar. A vida que nos leva e o nosso ponto de chegada é a eternidade. Por mais que os cientistas tenham estudado, tenham falado, tenham discutido, tenham deixado tratados, algo que é certo, todos morreram e todos vão morrer. Nós também. Por isso que nós precisamos aprender a cultivar em nós, não as coisas que são passageiras, mas as coisas que são eternas. E o que é eterno vem de Deus. Por isso que nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa ciência, o nosso conhecimento, a nossa vida a serviço de Deus. A experiência de Deus que um dia nós tivemos, nós também possamos levar essa experiência a tantas e tantas pessoas. Então era isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Vamos ter tempo para conversar e partilhar. É uma alegria muito grande poder estar conversando, partilhando com vocês. Não sou tão estudado, tão catedrático como vocês, mas o pouco que eu tenho, eu consigo partilhar um pouco com vocês. Então, louvado seja Deus por tudo isso, louvado seja Deus pelo sim de vocês, pelo trabalho, pela vida de vocês neste tempo. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe.